Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula daremos continuidade à implementação do componente que faz as listagens das nossas ordens de serviço. Então já estou aqui com o meu front rodando, porém eu queria fazer uma pequena observação aqui. No status e na prioridade, ele está trazendo o código, tanto da prioridade quanto do status. Eu poderia fazer uma lógica aqui no nosso front, que quando ele fosse 0, por exemplo, o status fosse 0, aí ele seria aberto, se ele fosse 1, ele seria em andamento, se ele fosse 2, encerrado. Então, como a gente colocou lá no atributo n, a gente poderia converter para uma string, né? Então, a gente poderia passar lá, olha, aberto, em andamento, encerrado. Porém, eu não vou fazer isso aqui no nosso front, não. Pelo menos com prioridade e status, eu não quero fazer no front, não. Eu vou fazer lá na nossa API. E como nós vamos fazer isso? Eu vou abrir aqui o meu STS, na pastinha do nosso projeto aqui. Vou expandir aqui, já vou colocar o meu projeto para rodar, né? Enquanto ele vai subindo aqui, nós vamos fazendo a alteração. Então aqui, ó, Run as Spring Boot App. Eu vou abrir aqui os DTOs e eu vou abrir a ordem de serviço DTO, que é com ela que nós estamos trabalhando, né? Isso aqui é uma ordem de serviço. Então, abrindo aqui a nossa ordem de serviço, a gente vai verificar o seguinte, que quando ele dá um get status, ele retorna o código do status para a gente, que é um tipo integer, né? Só que a gente quer que ele retorne a descrição mesmo. Então a gente pode fazer assim, ó, status, né? Vou fazer o import aqui do nosso pacote de enums, status.toEnum. A gente tem aquele método toEnum, aí a gente passa como parâmetro this.status, porque o nosso status aqui da nossa classe, ele é um integer, né? Então a gente guarda só o código dele. Então a gente pode passar como parâmetro para aquele nosso método estático toEnum, que a gente já resolve esse problema, né? Então aqui, beleza. E a mesma coisa vai servir aqui, ó, para prioridade. Então quando ele der um get na prioridade, a gente não vai retornar um integer, a gente vai retornar um prioridade mesmo. Então deixa eu digitar aqui, fazer um import, beleza. Aqui vai ser prioridade.toEnum, passando como parâmetro this.prioridade. Aí nós vamos salvar aqui, ele vai dar erro aqui no nosso serviço, né? Então aqui no nosso serviço, ó, deixa eu abrir ele aqui. Quando a gente faz a conversão aqui, ó, from DTO, que a gente recebe um objeto de transferência, né? Então a gente faz a conversão aqui, dá um set prioridade, pegando lá o toEnum, passando como parâmetro o integer da nossa prioridade, né? Só que aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu não quero pegar esse integer agora. Agora eu vou pegar direto a prioridade, vai ficar um pouco mais fácil pra gente. Então aqui, ó, nós pegamos ele aqui. Beleza, salvamos aqui, maravilha. E aqui é o mesmo caso. Só que aqui a gente pode fazer o seguinte também. A gente pode, ó, dar um status.toEnum, obj.getStatus.getCódigo. Então aqui dá no mesmo, tá bem? Então você pode ou apagar aqui e deixar dessa forma aqui, ou dar só um getCódigo aqui. Por exemplo, getCódigo, ele vai pegar o código do status e ele para de dar problema aqui pra gente. Então, getCódigo. Maravilha, então eu vou salvar aqui, ó, vou deixar dessa maneira aqui mesmo, tá bem? Para não ter nenhum problema lá com o nosso front-end. Então eu vou voltar aqui, ó. Por enquanto ele ainda está trazendo aqui os integers, né? Os valores inteiros pra gente, porque nós não fizemos nenhuma alteração lá no Heroku. Então se eu voltar aqui no meu front, deixa eu abrir aqui o meu front, eu vou abrir aqui o environments, só para a gente fazer um teste. Eu vou tirar aqui o nosso link do Heroku e vou colocar aqui, ó, http://localhost 8080, porque nós sabemos que a nossa API ela roda na porta 8080, né? Então ela fica rodando na porta 8080, aí a gente consegue chamar ela aqui então. Voltando aqui, ó, você vai ver que agora ele já traz aqui, ó, o andamento, em andamento pra gente, né? A prioridade alta, baixa, média. Então aqui a gente já resolve esse problema. Só que como ele não está no Heroku ainda, a gente tem que fazer uma atualização lá no Git, né? Então o meu projeto lá front está aqui, aí eu vou abrir a pastinha dele. Então eu vou abrir aqui o explorador de arquivos. Vou vir aqui na área de trabalho, nós temos aqui, deixa eu verificar aqui, em documentos que ele está, Spring Boot Projects, aqui OS. Eu vou abrir um git bash here aqui então, vou dar um git status, ó. Você vai ver que houve aquela alteração lá no DTO e lá no service. Então a gente tem que dar um git add ponto para adicionar todas as alterações, um git commit -m para a gente informar que a gente fez um ajuste, então ajustes na API, beleza? E aqui a gente dá só um git push agora,
para ele subir as alterações. Como o nosso usuário e senha já está configurado aqui, ele não vai pedir usuário e senha. E aqui ele subiu as nossas atualizações lá para o GitHub. Então agora a gente pode fazer o seguinte, agora a gente pode vir aqui no nosso Heroku, né? Eu vou abrir aqui o meu aplicativo Curso OS. Beleza, eu vou vir aqui na guia Deploy. E agora a gente vai fazer um deploy. Então Deploy Branch Master, né? Deixa ela selecionado. E ele vai iniciar aqui o deploy para a gente. Então vamos aguardar ele fazer o deploy aqui. Se tudo der certo, a gente pode voltar ali no nosso front já. Dar um Ctrl Z aqui para continuar aquele mesmo link lá do Heroku, né? Eu vou salvar aqui enquanto ele vai atualizando lá. Então ele está subindo aqui, ele vai fazer todo um processo por trás dos panos ali. E ele deu um build success. Então ele buildou com sucesso. Se a gente voltar no front agora, eu vou clicar aqui em técnico novamente, para ver se ele não quebrou o nosso técnico. Provavelmente ele não atualizou aqui ainda, ele está subindo o nosso projeto aqui, como eu fiz a atualização aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Vamos aguardar mais um momento. Às vezes ele dá umas travadas mesmo, é assim, normal. Deixa eu só inspecionar aqui, ó. Não, beleza, ele trouxe. Ele só demorou um pouquinho para se comunicar lá com a nossa API, porque provavelmente ele estava subindo o nosso projeto ainda, fazendo toda a validação lá. Mas aqui ele já trouxe, então. Então agora ele está trazendo do jeito que a gente espera, né? Então agora a gente não precisa fazer nenhuma conversão lá no nosso front, porque o nosso back-end está retornando da maneira correta já. Só que o técnico ele está retornando o ID, né? A gente não guarda um objeto do tipo técnico lá na nossa API, e sim o ID daquele técnico. Então a gente pode fazer assim, ó, para ficar mais fácil. Nós vamos voltar aqui no nosso front. Eu vou abrir o TypeScript dele aqui, deixa eu minimizar aqui o terminal. E aqui no nosso, deixa eu ver, a gente tem um construtor aqui, né? Eu vou colocar uma vírgula e vou criar aqui, ó, um técnico. Vou colocar técnico com T minúsculo. Técnico service do tipo técnico service. A gente vai instanciar aqui um técnico service. Então nós vamos fazer assim, ó. Eu vou criar um método que eu vou chamar de listar técnicos. Só para a gente fazer uma listagem dos técnicos, ou um próprio find by ID, onde a gente chama o técnico pelo seu ID, verifica onde na nossa lista tem aquele ID e a gente converte para técnico. Então vai ser assim, ó, listar técnico. Ele não recebe nada como parâmetro, retorna um void. Vocês vão entender um pouco melhor agora. Então vai ser assim, ó, this.lista, que é a nossa lista de ordem de serviço, .for each. Então, para cada objeto daquela nossa lista, eu vou chamar de x aqui, ó, nós vamos chamar uma funçãozinha. Então, nós vamos criar essa função aqui que vai fazer o seguinte, ó, this.technicalservice.findById, que ele tem aquele método findById. Aí nós vamos passar como parâmetro o x.get técnico. Opa, get técnico não, x técnico só, né? Diferente do Java. Aí nós vamos esperar a resposta, né? Então vamos nos inscrever aqui, ó, subscribe. E quando a nossa resposta chegar, a gente vai realizar aqui uma outra função, né? Então a gente pode colocar aqui, beleza, abre e fecha chaves. x.técnico, ele recebe o resposta.nome, porque esse método findById, ele retorna um técnico para a gente, que tem um ID, o nome, o CPF e o telefone. Então agora a gente está pegando esse objeto x aqui, ponto técnico, né, no parâmetro técnico, então, recebendo o nome da resposta que nós tivemos aqui do findById. Então agora ele vai fazer uma conversão. Aí eu vou dar um Ctrl S aqui, e aqui, ó, depois que essa nossa resposta chegar, eu posso simplesmente fazer assim, ó, this.lista técnico, chamando o nosso método ali, ele vai listar, já vai fazer a conversão. E quando a gente carregar ali o nosso front, você vai notar que ele já vai trazer o nome dos técnicos. Então beleza, aqui está tudo certo, ó, tá trazendo o nome dos técnicos do jeito que a gente esperava. Ótimo, agora a gente precisa fazer isso para os clientes então, né? Então vamos voltar aqui e vamos fazer o mesmo caso aqui, ó. A gente precisa instanciar aqui um cliente service. Então vou colocar aqui cliente service. Ele é do tipo private aqui, eu vou colocar aqui. Beleza, daí a gente coloca aqui que ele é do tipo cliente service também, para não dar nenhum erro, né? Já traz aqui o import dele. Então aqui a gente cria o nosso método lista cliente. Beleza, dois pontos aqui, void, abre e fecha chaves aqui. E nós vamos fazer o mesmo caso aqui, ó, lista.forEach, para cada objeto a gente vai chamar ali e tal. Então vamos fazer isso aqui, ó, this.lista
this.forEach. Para cada objeto X da nossa lista, nós vamos chamar essa função aqui, que vai chamar o nosso this.cliente_service.findById, passando o x.cliente como parâmetro, que é o ID do cliente. .subscribe, vamos nos inscrever nesse método e esperar uma resposta. Então, quando essa resposta chegar, a gente chama essa outra funçãozinha aqui, ó, que vai fazer o seguinte: x.cliente recebe o nosso resposta.nome. Então, salvando aqui, a gente pode vir aqui, ó, depois que a gente faz a listagem dos nossos técnicos, a gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó, this.listar cliente, né? Lista cliente. Opa! Beleza. Ponto e vírgula aqui. Vamos salvar. Vamos aguardar ele recarregar aqui, porque a gente fez a atualização lá. E beleza. Agora ele traz aqui, ó, o nome do cliente pra gente, não o ID. E tá tudo certo. Lá no nosso back-end a gente sabe que a gente tem a Betina, o Galileu, o Isaac, a Mary Curie e o Albert Einstein. Deixa eu ver se tem outro cliente. Tem mais um cliente aqui, Betina Campos, né? Bom, mas então, basicamente aqui, ó, nosso front-end está rodando tudo certinho, certo? Aqui a gente tem a listagem bacana aqui das nossas ordens de serviço e a gente não tem nenhuma ordem de serviço encerrada ainda, né? Para ele aparecer aqui pra gente, ó, é encerrado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula então. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, até mais!